A Lei de Acesso à Informação completou em maio 5 anos. Sancionada pela então presidente Dilma, a lei determina que poderes e órgãos públicos têm o dever de abrir canais para o cidadão e dar transparência à informação. No Estado, cabe ao Ministério Público Estadual fiscalizar e cobrar o cumprimento dessa lei. Mas em que pé estamos em Minas? Quem faz esse balanço para nós aqui no mundo político é o promotor José Carlos Fernandes, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais. Bem-vindo, José Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Qual que é o balanço que é possível fazer até agora, né, nesse período de 5 anos, em relação à implementação da lei no Estado? Isso falando do conjunto, depois nós vamos passar pelos poderes, mas no conjunto, como é que o senhor poderia dizer que está essa implementação da lei? Bom, no conjunto, inclusive de ordem nacional, o que nós podemos dizer é que, infelizmente, apesar de termos evoluído, essa evolução no trato da transparência pública ainda fica muito aquém do que deseja o cidadão, do que apresenta como comando tanto a nossa Constituição de 1988, quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal e agora também a Lei de Acesso à Informação. Nós ainda temos, para que haja uma noção geral do quadro que nós vivenciamos, numa escala de 0 a 10, a média nacional dos municípios, no que se refere à transparência pública ativa, é de apenas 5,2. Ou seja, ainda temos muito que evoluir no que se refere a essa capacidade de nós, agentes públicos, transmitirmos de forma espontânea, inclusive ao cidadão, as informações que lhes são devidas e que lhes são muito caras. Quando a gente fala, o senhor se referiu aos municípios, mas a lei impõe aos 3 poderes, né, aos órgãos públicos em geral, dos 3 poderes que cumpram a lei, né, que é a Lei de Acesso à Informação, que é dar transparência e informação a qualquer cidadão, a qualquer hora, né, com clareza, aquilo que ele precisa saber, o que ele tem direito a saber. Vamos começar com o que está ali escrito na lei mesmo. A obrigação, nós temos duas espécies de transparência pública. Você tem de um lado a transparência pública ativa e de outro lado a transparência pública passiva. O que é ativa? A transparência pública ativa é aquela que impõe que determinadas informações devem estar ali à disposição do cidadão para que ele busque ela o momento que ele bem entender, sem necessidade de fazer qualquer requerimento. Vamos dar alguns exemplos aqui de transparência pública ativa, né? Informações a respeito do quadro de pessoal, vencimentos desses servidores, desses agentes públicos, informações relacionadas a contratos administrativos, ou seja, a gastos públicos, enfim, licitações, processos licitatórios, enfim, toda aquela gama de informações financeiras deve estar ali, ou seja, que apontam o caminho do dinheiro público, elas devem estar constantes ali do respectivo portal. Esse é o ativo. Esse é o ativo. Diferentemente, nós temos a transparência pública passiva, que é aquela em que não é possível nós antevermos com toda a riqueza de detalhes as informações que o cidadão possa vir a ter interesse. Já é mais voltada a uma informação mais específica. Nesse ponto, o que é importante da parte do órgão público? Ele disponibilizar, e nós temos muitas das vezes esse trabalho sendo executado pelas ouvidorias, é disponibilizar o determinado canal para que o cidadão possa fazer esses requerimentos específicos. Então nós temos, qual que é a diferença básica de uma? Na ativa, o cidadão não tem que fazer requerimento nenhum, a informação tem que estar lá. Na passiva, o cidadão faz um requerimento e a administração pública tem que levar essas informações. Para responder, fazer uma pesquisa, cruzamento de dados, exatamente. Fazer uma resposta às vezes mais sofisticada. Exatamente. Né? E quem está sujeito a isso? Todos os órgãos, em qualquer um dos estágios da federação, de quaisquer níveis de governo, federal, estadual e municipal, devem estar atendendo aos comandos da lei. É natural que os órgãos públicos estaduais e federais tenham hoje
portais mais, no que se refere à transparência pública ativa, mais avançados que o município. E a razão é muito simples. Nós temos que entender que a evolução das ferramentas tecnológicas, especialmente no que se refere ao custo econômico delas, é muito rápido. Há 5 anos atrás, muitas dessas ferramentas que hoje muitas delas inclusive estão dispostas livremente na internet, há 5 anos atrás, muitas delas custavam até uma verdadeira fortuna. Então, obviamente, os municípios não tinham condições de arcar, ao passo que o Estado e principalmente a União já o poderiam fazê-lo. Agora, obviamente que na atualidade não é mais possível qualquer argumentação no Porque sentido hoje está barato isso, exatamente. tem uma facilidade, qualquer município consegue ter. Sem dúvida alguma, a transparência pública ativa, o portal da transparência, ele é possível de ser implementado com baixo custo, sem nenhuma dificuldade. Mesmo aquelas cidades que têm assim, menos de 1.000 habitantes, que tem uma estrutura muito simples. Tem condições. E a sociedade assim exige. Então vamos lá, vamos começar pelo Executivo Estadual, né, o Governo do Estado. Como é que está o atendimento do Governo do Estado? Porque normalmente as pessoas querem saber sobre políticas públicas, sobre salários, não é? Sobre licitações. Né? Os portais a nível estadual, e inclusive nós tivemos no ranking divulgado nesse mês, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela CGU, pela Controladoria Geral da União, a nível estadual, nós temos um atendimento satisfatório no que se refere às políticas públicas de transparência. Ou seja, atende ao que a lei de acesso à informação. Agora, é importante que não basta só atender a lei de acesso à informação, Vivian. Nós temos que entender que no âmbito da transparência pública não existe um limite de quando se satisfaz tudo. Não existe. A transparência, ela sempre é possível melhorar. Então, qual que é o trabalho que é bem diferente do que nós estamos encontrando na realidade dos municípios? No âmbito estadual, o que você verifica hoje é mais uma necessidade de aperfeiçoamento no sentido de tornar mais fácil o manuseio desses portais. Diferente do que nós encontramos numa grande parcela de municípios, onde que sequer há um portal da transparência. Então é aquela coisa, você abre uma aba, tem que abrir outra, abrir outra. Exatamente. Né? Enfim, a leitura não é, então, tão transparente. Fácil, exatamente. Porque o que nós temos que entender é que a acessibilidade, ela implica não apenas em você deixar disponível, é necessário também que você deixe de forma de fácil acesso àquilo que você procura, senão acaba dificultando. Então, existem portais da transparência, infelizmente, que o que você verifica? Nós temos ali em determinados pontos, verdadeiros labirintos, né? Que você tem que ir entrando e há uma dificuldade grande. E uma das avaliações que se pretende é exatamente essa, é identificar onde pode ser melhorado e a partir daí melhorar. E é um caminho hoje também, outra questão importante, Vivi, que melhor do que nós para fazermos essa avaliação, hoje, principalmente esses jovens que vêm vindo e que nasceram pós-internet. Já fazem isso com maior intimidade, né? Exatamente. Ou seja, a capacidade deles crítica em relação a esses portais cada vez vem evoluindo. E, obviamente, que essa crítica, mais cedo ou mais tarde, vai chegando às ouvidorias dos respectivos órgãos públicos que se veem. Então, o Ministério Público está precisando contratar uma molecada para fazer essa fiscalização. Então, até na questão dos servidores, na hora que você chega nos mais jovens, a facilidade deles é muito mais... Tem mais intimidade. A intimidade, né? Eu lembro, isso é natural dos meios, das ferramentas. Zé Carlos, no âmbito do Legislativo, aqui na Assembleia, como é que é? Você falou que no âmbito estadual é satisfatório. Aqui é satisfatório? Há o que avançar? E se há, o que há para avançar? O avanço, aquilo que eu volto, no âmbito estadual nós temos informações apresentadas ali nos requisitos mínimos. O avanço hoje, a nível seja estadual, seja federal, está exatamente na facilitação. Você, quanto mais direto é possível esse acesso, quanto mais os mecanismos lhe permitem a utilização de links que vão de forma mais direta àquele assunto, quanto melhor são colocados instrumentos de busca que tornam mais fáceis você localizar dentro. Nós temos que entender que a hora que você vai num campo, num órgão público grande, imagine como é o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, você tem uma gama de informações muito superior do que quando você está diante de um município de poucos habitantes. Então, obviamente que as ferramentas de busca
desses órgãos maiores, elas têm que ser ferramentas mais eficientes do que aquelas necessariamente Os que se atalhos, colocam. então, tem que ser maiores. Maiores, exatamente. E isso... Mais clareza de linguagem? Você Também, também. Uma questão? Esse é um grande desafio no legislativo. Na economia, e principalmente na hora que nós entramos na questão das informações financeiras, tem determinada linguagem que praticamente é impossível você se afastar dela, sob pena até de você permitir uma interpretação dúbia, né? Então, nas questões financeiras e orçamentárias, teremos também aqui que, ao passar do tempo também, paralelamente com a transparência pública, também nós temos que cada vez mais capacitarmos os nossos cidadãos para que eles saibam também interpretar a informação. Porque a informação, ela exige interpretação. Então, obviamente, que uma sociedade cada vez mais capacitada, com um ensino de melhor qualidade, mais condições ela também terá de melhorar a interpretação que ela faz daqueles dados que ela vai acessando. Pois é, mas isso é um processo, né? Exatamente. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, para que funcione, para que esses portais funcionem e tal, tem aí um processo de transição, um momento de transição, não é? A transparência pública, haver essa interação cidadão, órgãos públicos, de fato, ela envolve uma gama de elementos, né? Hoje, todos nós temos acesso à informação com uma facilidade imensa, né? Você hoje tem as redes sociais, é aquela gama. Agora, do jeito que vem a boa informação, ela também vem junto a má informação. Onde é que está o divisor ali de quanto mais capacitado aquele que está recebendo a informação, mais bem, melhor será a capacidade dele de avaliar se aquela informação é uma informação correta ou incorreta. Aliás, os portais da transparência, um dos objetivos deles, Vivian, é exatamente tentar quebrar, obviamente, ou minimizar essa necessidade do cidadão ter um intérprete a respeito do determinado fato que envolve a administração pública. Porque, obviamente, que cada um que faz a sua leitura, de acordo com a visão que tem, de acordo com os interesses, você tem uma visão e, obviamente, que se eu, para ter acesso àquela informação, necessito de um intérprete, nem sempre aquilo que chega a mim corresponde de fato àquilo, porque eu vou ter na visão daquele. Aí, né? E nós temos que quebrar com isso, né? É o grande avanço da transparência pública. Né? Agora, algo ideal. Que aqueles... Mas só para continuar aí no que eu pretendia, que era passar por cada um dos poderes e também pelos órgãos. No caso do Tribunal de Contas do Estado, o senhor se referiu à dificuldade de entender a exposição de números, de dados financeiros, econômicos e tal, que é uma coisa que o Tribunal de Contas naturalmente trabalha muito. E o Tribunal de Contas é um órgão muito importante, sem dúvida, inclusive para que o cidadão possa saber como é que os municípios estão e tal. Como é que está funcionando isso? Inclusive porque o Tribunal de Contas mais recentemente foi questionado por conta de prestação de contas de viagens, foi questionado por problemas de sobreposição salarial. As informações, repito aqui, as informações em relação, inclusive ao portal do Tribunal, elas atendem a tudo aquilo que está exposto lá, aquilo que a Lei de Acesso à Informação assim o prevê. Aliás, inclusive, o atual presidente do Tribunal de Contas é um dos grandes defensores, já com uma vasta ele é fácil ficha de entrar, de atenção à sociedade. Então, ele tem, repito mais uma vez, todo portal de transparência, nós nunca vamos poder chegar e dizer isso aqui. Este aqui é o ideal. Por quê? Porque não existe limite no acesso à informação. Nós temos os requisitos mínimos. Agora, tudo que for feito no sentido de facilitar esse acesso à informação, ele sempre será bem-vindo. E é óbvio que, paralelamente a essa disponibilização, nós vamos sempre enfrentar também a dificuldade da compreensão. Quanto maior o usuário, maior a capacidade, a formação daquele indivíduo que está acessando o portal, obviamente que melhor será. Agora, uma sociedade onde ainda nós enfrentamos muitos de nossos integrantes ainda com a baixa escolaridade, com ensino ainda de uma qualidade que não atende ao mínimo exigido, nós ainda continuaremos enfrentando essa situação.
Mas depois de 5 anos, como é que está a questão da cultura, das estruturas do serviço público, né? Porque nós sabemos que o serviço público tem a sua cultura, que quando vem uma legislação dessa, mexeu muito com a cultura. As pessoas têm dificuldade de mudar hábitos e tal. Exato. Vivian. Como é que isso funciona em relação aos poderes como um todo, especificamente, que eu não mencionei ainda, o judiciário? Vou falar isso é uma realidade. Nós, homens públicos, que eu digo assim, homens e mulheres que atuam no serviço público, nós adoramos ouvir a própria voz, né? É necessário que haja, isso é evolução. Nós temos que entender, nós vivemos um regime de exceção não faz muito tempo, a nossa democracia ainda, ela começa a dar passos, até pouco tempo estava engatinhando ainda, nós ainda temos vários percalços em virtude disso, então ainda existe algumas dificuldades que são agregadas a nós a respeito dessa transparência pública ativa. Quem de nós nunca escutou alguém próximo de nós dentro do serviço público reclamando de que se coloca agora no portal da transparência os meus vencimentos, isso atenta contra a minha intimidade? Ou quem, nossa, mas agora até para onde eu faço a viagem estão colocando lá no meu portal, no portal da transparência. É isso mesmo. Aliás, se nós formos... primeiro que aqui nós desenvolvemos tudo dinheiro público, então tem que estar ali, é um direito do cidadão. Aliás, se nós formos lá nos países europeus, escandinavos, lá onde a transparência ativa começou lá para 1400, 1500, né? Você verá que essa transparência ela existe inclusive no âmbito da atividade privada. Olha o passo que eles... Por exemplo, na questão de impostos, afinal de contas... Porque aqui é uma caixa preta. Não, imposto aqui coloca-se assim, sigilo fiscal em cima do sigilo fiscal, né? Quando, na verdade, o que é o imposto? O imposto nada mais é do que dinheiro público também, não é? Então, olha onde que já está lá. E nós aqui ainda estamos dando os primeiros passos na transparência pública. Mas eu vou lhe confessar que há uma expectativa muito positiva em relação a isso, de que nós estamos caminhando e que efetivamente haverá... eu ingressei no Ministério Público em 1991, né? Então já são 26 anos. Nesses 26 anos, as transformações que tiveram são gigantescas. Estamos ainda aquém do que se espera? Claro que sim, mas obviamente que estamos avançando. Algumas vezes mais rápido, algumas vezes mais lento, né? Mas vai indo. E o judiciário, como é que vai? O judiciário já foi chamado de caixa preta várias vezes. Né? No que se refere à questão da lei, também o seu portal, ele atende. Às vezes, se questiona até, que não tem o vencimento lá dos seus servidores. Se for lá e você fizer o devido acesso, você vai encontrar lá, por exemplo, nesse tema, toda a relação de servidores, os respectivos vencimentos dos magistrados, sem qualquer dificuldade. O que se enfrenta muitas das vezes é aquilo que eu digo, quem está acessando às vezes não tem o conhecimento necessário para fazer essa interpretação. Mas uma pessoa, nível os caminhos médio... Estão um pouco tortuosos. Exato. Ou é o labirinto. Ou né? as labirinto. Duas coisas juntas? Também, às vezes... Pode ser? Pode. E o Ministério Público está fazendo o dever de casa? O Ministério Público o Ministério Público é o fiscal. Nesse caso, inclusive, da lei... lei... é o fiscal. Nesse caso, inclusive, da lei, nós, mais do que dizermos o que fazer, nós estamos mostrando como fazer. Inclusive, o pessoal do nosso setor de tecnologia está fazendo constante avaliações do nosso portal da transparência, exatamente para que não haja nenhum nadinha do que os promotores estão fazendo em relação aos municípios, possa se levantar qualquer dúvida em relação ao nosso portal. Então, o portal da transparência do Ministério Público, inclusive, passamos por uma auditagem interna recentemente dos órgãos lá, e vocês poderão verificar com muita facilidade as evoluções que estão sendo demonstradas, e essa evolução no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, ela está sendo uma evolução contínua mesmo. Há esse propósito de fato, até porque é aquilo que diz, como é que nós vamos cobrar se nós não dermos exemplo daquilo que está cobrando, né? É até uma questão de legitimidade mesmo. Para além da cultura do servidor, existe também um problema de vontade política? Nós temos que entender que o agente público, ele é toda uma gama, né? Você vem da sociedade, então nós temos essa cultura ainda existe uma certa dificuldade de alguns de fazer essa separação do que é o público e do que é o privado,
E transparência pública é política, né? Isso é o desenvolvimento de políticas públicas, né? Uma delas, política pública de transparência. Obviamente que com a pressão hoje que existe por parte da sociedade, os meios de comunicação, hoje eles fazem uma cobertura praticamente que diária em relação a esse tema. As redes sociais permitem ao cidadão um controle efetivo. Então, há ainda uma relutância de alguns? Sim, isso é inevitável a gente não afirmar isso. Mas, obviamente, que a onda que vem vindo no sentido contrário, não tem como você falar hoje em retrocesso em aspecto de transparência pública. Pois é, o Ministério Público estadual está fazendo 2 campanhas, né, esse mês. Esse ano de 2020. Esse ano. Está sendo no plano lançado geral. esse mês. Foi lançado. Esse foi lançado foi o plano geral no mês de maio. O plano geral de atuação do Ministério Público previsto para 2017, ele traz dois no âmbito da defesa do patrimônio público a ser executado pelas 300 promotorias que nós temos no todo o estado de Minas Gerais, 2 projetos que são prioridades. De um lado nós temos a Águas Limpas, né, que é o projeto que está analisando no âmbito dos 853 entes municipais a qualidade, a eficiência e a eficácia desses portais da transparência. Águas Limpas exatamente porque é transparente. Exatamente, né? E outra coisa, esse portal, qual que é o objetivo da Lei de Acesso à Informação? Ela quer cada vez mais o fortalecimento do controle social sobre os atos da administração, ou seja, é o próprio cidadão exercendo o controle sobre os atos da administração. Quanto mais luz você joga sobre os atos, nós sabemos que mais transparente esses atos, e lógico que a sujeira da corrupção vai ficando de lado. Então, é Águas Limpas exatamente por causa da transparência que a Água Limpa traz, e é exatamente o objeto. O outro é o viajante errante passo sem rumo. O que é? Foi fruto do quê? Exatamente uma conjugação, esses 2 projetos. Também aqui ele vem de encontro ao fortalecimento do controle social e à natureza preventiva, né? Esse projeto ele vem no sentido de fazer-se agora uma análise das normas que regulamentam o gasto público com custeio de viagem. Não se trata de fazer, claro, as investigações pertinentes a possíveis fraudes, isso já existe rotineiramente toda vez que chega uma denúncia. Não, aqui é um trabalho preventivo. As 300 promotorias de justiça do Estado estão avaliando se aquelas normas que regulamentam esses gastos, e não apenas para agente político, não, para agente público como um todo, servidor, agente político, se essas normas são claras o suficiente para que o cidadão, ao fazer ele o controle, ele tenha a condição dele mesmo verificar. Isso é identificado pelo Ministério Público no próprio portal que está apresentado? Ou há um trabalho aqui em cada prefeitura? Isso tem que estar, a legislação vai ter que estar no portal. Ela tem que estar no portal. Mas mais do que estar no portal, o que é que está se verificando? É se essa norma realmente regulamenta de forma clara. Se não há colisões entre elas. O que se verifica em não raras vezes, quando se deparam as promotorias na análise de eventuais irregularidades voltadas com gastos, com tal rúbrica, é que às vezes você verifica uma legislação até mesmo confusa no âmbito municipal. Então, temos situações que tem má fé? Tem, mas também tem situações em que o que se verifica foi o erro, e um erro que muitas das vezes nós não podemos descartar que a própria forma como foi regulamentado aquele gasto acaba impulsionando a se gerar toda aquela confusão que se instalou naquele recurso. Então, o trabalho do Ministério Público em relação a esse projeto, assim como no portal, na questão das Águas Limpas, ele é um trabalho, primeiro, de fortalecimento do controle social e mais também um trabalho preventivo, ou seja, quanto mais claras as regras, mais fácil fica de segui-las e mais fácil... É a prevenção ao erro ou à corrupção? As duas questões. As duas, né? As duas questões. A prevenção a falha que pode levar, seja ela uma falha proposital, seja ela uma falha... Qual que é a diferença do erro com o dolo, né? O erro é o erro que, quando você faz isso de forma inconsciente. O dolo é o erro praticado intencionalmente, né? Então, o erro, ele tanto pode ser não intencional, quando ele pode ser um erro proposital. Aí nós já estamos no campo da má-fé, mas efetivamente queremos caminhar no sentido de que, com uma melhor regulamentação, com um portal transparente mais eficaz, nós tenhamos, de fato, uma sociedade mais participativa. Só para a gente finalizar, essa é a iniciativa que trabalha nessa linha anticorrupção. Eu falo isso porque nós estamos vivendo num momento, né, em que essa é uma pauta que foi colocada aí por conta da Operação Lava Jato, que já rende 3 anos. Nós estamos vivendo uma imensa turbulência política no país.
por conta, né, em parte por conta desse trabalho extenso. Essa é o único foco que se pretende como um combate à corrupção, Não. usar essa estratégia? Nós temos duas linhas de atuação. Você tem a repressão e tem a preventiva, certo? Agora, nós temos que entender que não é possível nós imaginarmos que qualquer combate à corrupção ele possa ser traçado apenas e tão somente na repressão. Tem que haver a repressão, isso não se discute, mas também tem que haver sempre um trabalho de prevenção. Porque nós sabemos muito bem... E ele é educativo. Exato, porque nós sabemos, até porque nós crescemos escutando que mais vale prevenir do que remediar. No matéria de corrupção, então, eu posso lhe assegurar que a prevenção será sempre o melhor caminho. Porque quando se pratica os atos de corrupção, os crimes de colarinho branco, esses atos são muito bem preparados. Ninguém sai, paremos com aquela visão romântica do ladrão de galinha, daquele que comete o crime impelido pela violenta emoção. Não, quando nós estamos no campo do crime de colarinho branco, esses crimes são muito bem arquitetados, são feitos para não deixar rastro. Então, você recuperar esse dinheiro para os cofres públicos é trabalhoso, é caro. Obviamente, então, que tudo aquilo que for possível de se desenvolver no âmbito preventivo fica muito mais barato. Exato. E você evita o descaso. Agora, e mais paralelamente, além da repressão, desse trabalho repressivo do trabalho preventivo dos órgãos públicos, nós temos um outro trabalho que também vem alinhavado com esses dois projetos, que é o de fortalecimento do controle social. Também nós precisamos ter em mente uma questão muito clara. Não é possível que apenas o Estado seja o responsável por fazer o devido controle. O cidadão pode atuar. O cidadão precisa atuar. Ou seja, nós temos 3 controles sobre os atos da administração. Você tem o controle interno, que é aquele controle praticado pelo próprio órgão, por um outro dentro dele, que está naquela mesma estrutura hierárquica. Por exemplo, é o exemplo das corregedorias, das controladorias. Você tem um órgão externo, que está fora da estrutura hierárquica daquele órgão que está controlado. Um exemplo, o Ministério Público, quando está executando o controle externo sobre um determinado município, o Tribunal de Contas, etc. Mas você tem um outro controle, que é o controle social, que é o controle feito pelo cidadão. O controle que você... E onde está o ápice do controle social, né? Nós temos várias medidas. Tem ação popular, mandado de segurança, mas você tem... E um que é muito importante, que é o voto, né? Que esse é o maior de todos os controles e é o mais respeitado de todos. Então, obviamente, que quanto mais você fortalecer... também o movimento dos seus eleitos é importante. Então, também, né? você ter o fortalecimento desse cidadão que executa esse controle social, abastecendo com mais informações, de modo que ele possa avaliar melhor também o seu voto, além de outras questões, nós teremos, sem dúvida alguma, no conjunto de tudo, uma melhor evolução da nossa sociedade, assim esperamos. Promotor José Carlos Fernandes, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o promotor José Carlos Fernandes, ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais. Nosso assunto aqui, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que completou 5 anos. Como está o Estado de Minas Gerais, os seus poderes, os seus órgãos, como o serviço público está respondendo ao cidadão e oferecendo a informação transparente como a lei manda. Esse foi o nosso assunto. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.